Olá pessoal, sou Eleusa do canal Crochê Amor Arte e hoje eu venho trazer para vocês a videoaula passo a passo desse lindo cropped. É um cropped que ele vai vestir uma bebezinha, sem dúvida, até 6 meses de idade ou até mais. Eu falo até porque no início ali, quando ela tem de 0 a 1 mês, vai depender um pouco da cinturinha dela aqui, do corpinho dela. Mas eu acredito que a partir de 1 mês já vai estar podendo usar sim esse cropped e no mínimo até 6 meses, nesse tamanho que eu vou estar passando para vocês hoje. A florzinha eu ainda não colei, porque eu vou estar vendo com a minha cliente onde ela prefere, se é aqui mais no meio ou se é aqui do lado, então não colei ainda a florzinha. E ele é todo no ponto deitado, é um ponto muito bonito, muito confortável. A tirinha aqui das costas eu fiz bem fininha para que não fique aquele nó machucando as costinhas, porque o bebê fica bastante deitadinho, né, nesse tamanho. A do pescocinho aqui eu já fiz mais grossinha para não marcar o pescocinho. Então, é uma peça muito bem trabalhada para o conforto realmente da bebezinha. Vou estar passando para vocês os materiais e também aceito sugestões aí nos comentários onde vocês acham que a florzinha fica melhor, se é aqui no centro ou mais de ladinho aqui. Aceito sugestões também de vocês aí nos comentários. Hoje eu vou estar usando para fazer essa peça. Essa aqui foi feita na linha Anne também. Eu vou estar fazendo também na linha Anne a próxima peça na cor 3526, que é esse rosa bebê. Para essa linha eu vou usar a agulha 1,5. Eu gosto da 1,5, mas você pode usar 1,75. Eu vou precisar de uma florzinha, que é essa rosinha que eu vou estar usando no mesmo tom da peça que eu vou fazer, no mesmo rosa. Essa florzinha eu tenho a videoaula dela no canal, que eu gravei para vocês. E vou deixar o link dela na descrição desse vídeo que eu estou gravando hoje. Vou deixar para vocês da florzinha. Vou usar a tesoura. Nós vamos usar a tesoura. Eu vou usar uma régua, porque eu vou estar passando para vocês a medida dela aqui embaixo, tanto em centímetros, quanto no número de correntinhas que eu vou usar. Por que que eu vou passar? Porque isso depende muito da tensão do nosso ponto. Então, às vezes eu preciso de 20 centímetros, mas se eu falar, faz 60 correntinhas no seu ponto, vai dar 25. Então, por isso eu vou usar a régua também. Eu acho que o material que eu vou estar usando hoje vai ser esse mesmo. Vamos dar início, então, à nossa peça. A minha peça, como eu disse a vocês, eu iniciei ela com 65 centímetros. 65 centímetros não, desculpa, 65 correntinhas. 65 correntinhas. Porque eu vou contar, essa última carreirinha aqui, eu não vou contá-la e nem a última de cá. Eu vou precisar, em média, de 22 centímetros para o tamanho dessa peça que eu vou fazer. 22 centímetros de correntinha. Então, no meu ponto, 65 correntinhas foi o suficiente para 22 centímetros. Eu vou trabalhar com vocês agora a peça. Vamos dar início. Pegar meu fio e vou fazer 65 correntinhas. Aí, você vai fazer aí o seu, vai ver quantas correntinhas você vai precisar para você ficar com uma média de 22, 23 centímetros. Eu começo aqui e faço 65 correntinhas, no meu caso. 22 centímetros de correntinha. Aqui eu fiz as minhas 65 correntinhas, deu 22 centímetros. Agora eu faço 3 correntinhas, viro. Na quarta aqui eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos, eu vou pular 3 pontos na carreira de base. No quarto ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. E nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer novamente 3 pontos altos.
2, 3. Vou pular 3 correntinhas da carreira de base, na quarta eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 2 correntinhas, no mesmo lugar eu vou fazer 3 pontos altos. Vou pular 3 correntinhas da carreira de base, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto baixo. E no mesmo lugar vou fazer 2 correntinhas, no mesmo lugar vou fazer 3 pontos altos novamente. Vou pular 3 correntinhas na carreira de base, 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou seguir até o final. Dessa forma, eu vou seguir até lá o final. Você faça de forma que ele fique retinho, assim. Se ele começar a virar, assim, a ponta, é porque tá pulando pouca correntinha aqui embaixo. Por exemplo, no meu ponto, na minha correntinha, eu posso pular 3. Talvez você precise pular 4. Então, vai depender um pouco do ponto, para que ele fique retinho assim, tá bom? Aqui está, terminei a minha. Tá vendo que ela ficou retinha, ela não ficou virando, assim, se ela ficar muito viradinha, porque tá sobrando pontos aqui embaixo. Então, você tem que pular mais correntinhas aqui embaixo. Terminei, agora eu vou virar o nosso trabalho, que agora nós já vamos começar... Opa, derrubei a agulha. Virei aqui o meu trabalho, porque agora nós já vamos começar essa parte aqui, onde a gente já vai diminuindo para subir, né? Então, para diminuir, esse ponto, ele é muito bom para diminuir, ele é muito simples, ele já ajuda a gente nessa hora aqui. Aqui nós temos 3 pontos altos e as 3 correntinhas que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui eu vou fazer, em cada um eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui para cima com o ponto baixíssimo, serão 3 pontos baixíssimos. Aqui ficou esse espaço desse ponto alto aqui, que são essas 3 correntinhas. Aqui no meio dele eu vou fazer um ponto baixo e vou subir 2 correntinhas. Subir 2 correntinhas. Vou fazer aqui dentro desse espaço onde eu fiz o ponto baixo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Eu venho aqui no próximo, bem aqui no final, nesse espaço do último ponto alto, e faço um ponto baixo. Vou novamente fazer 2 correntinhas. Nesse mesmo espaço, vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Venho aqui no espaço aqui do último ponto alto, faço um ponto baixo, faço novamente 2 correntinhas. 2 correntinhas e faço aqui nesse espaço 3 pontos altos. 3 pontos altos, venho aqui no espacinho e faço um ponto baixo. Dessa forma, nós vamos fazer até o final dessa carreira. Chegando lá, eu mostro para vocês como que a gente vai fazer a diminuição do outro lado ali. Aqui, cheguei aqui ao final, está faltando apenas um pra gente fazer, tá vendo? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou fazer aqui dentro os 3 pontos altos. E onde eu falo pra vocês que ele é muito simples de fazer as diminuições, é porque é o seguinte, aqui, você vai aqui no último ponto alto, no espaço dele, faz um ponto baixo, pronto, você finalizou já a diminuição desse lado aqui também. No que você virar o trabalho, você vai fazer igual nós fizemos lá no começo dessa carreira. Você vai fazer 3 pontos baixíssimos, subindo aqui, em cada ponto você faz um ponto baixíssimo. Chegou aqui no último, você faz um ponto baixo. Tá vendo só que já fez aqui a diminuição? Então, ele é muito simples. Eu amo fazer esse ponto. Nossa, muitos trabalhos mesmo a gente faz com ele. Da mesma forma que nós fizemos lá no começo, eu vou fazer aqui também. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer mais essa com vocês.
indo lá no final, e depois a gente já pode fazer sozinho, porque é a mesma sequência. Aí eu já venho no próximo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2, 3. Venho no próximo, aqui nesse último ponto, faço o ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim eu vou fazer até lá no final novamente. Aí eu volto com vocês mais uma vez lá para vocês verem direitinho. Aqui está, cheguei aqui no último também, tenho aqui as 3 correntinhas. Eu venho aqui, faço um ponto baixo e já posso virar o meu trabalho novamente. Eu vou subir 3 pontos baixíssimos. 2, 3. Aqui nesse eu já faço um ponto baixo e começo da mesma forma, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E é essa sequência agora, até o final, lá em cima da nossa pecinha. Faço um ponto baixo aqui, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 3 pontos altos, ponto baixo aqui e vou fazer essa sequência agora. Aqui você vê que já está afunilando aqui para fazer esse detalhe, né? O que vai acontecer agora? Nós vamos fazer dessa mesma forma até completarem, se não me engano, 11 carreiras. Deixa eu contar aqui com vocês. Essa última aqui eu não conto, eu começo a contar nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas. Quando eu chegar lá no final, que eu for fazer a 11ª, que é a carreirinha número 11, eu volto com vocês e vocês façam também até ficarem com 11 carreirinhas. Ou 10, que a gente faz a última junto. Essa última eu volto com vocês, tá bom? E cheguei ao final ali, eu fiz 10 carreirinhas, elas são 11, eu vou fazer essa última agora. Você pode contar que eu fiz 10 carreirinhas. A última eu vou fazer da mesma forma. Eu vou virar o trabalho, fazer os pontos baixíssimos. Da mesma forma, eu vou fazer essa última carreira aqui, que é a 11ª. Faço um ponto baixo e vou seguir o trabalho. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer com vocês até lá o final. Aqui está, eu estou de volta. Eu fiz aqui a 11ª carreira, que é a última. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreirinhas, fiz até essa última aqui. Agora, para dar continuidade, nós vamos fazer essa carreirinha aqui em volta, que é como se fosse uma carreirinha de acabamento aqui na lateral, e aqui embaixo é essa carreirinha aqui que nós vamos estar fazendo agora. Eu vou fazê-la até chegar aqui onde nós fizemos a 11ª, aqui bem no cantinho dela. Então, para fazer essa próxima carreirinha, vou fazer da seguinte forma. O meu ficou com 6 topinhos aqui em cima, 6 pontinhas. Eu não sei o de vocês com quantas ficou, só que não importa. Se o de vocês tiver ficado com 7 ou com 5, não tem problema. Esse número aqui em cima não vai interferir. Eu vou fazer, aqui eu fiz o ponto baixo terminando, né, essa carreira, tava assim, eu fiz o ponto baixo. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou fazer aqui nesse espaço 3 pontos altos. 3 pontos altos, eu venho aqui no final, aqui desses 3 aqui de baixo, eu venho aqui no final, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, no mesmo lugar, vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos, venho aqui, esse aqui eu já venho aqui no início dele, dos 3 pontos altos. Você vai ver aí, vai dar o tamanho certinho, assim, do ponto ficar esticadinho, vai ficar certinho. Lembrando que depois nós vamos trabalhar nesses aqui de cima. É importante que você conte quantos ficou no seu, igual eu fiquei com 6 aqui em cima, para depois a gente não confundir com esse primeiro aqui do acabamento. Por isso eu falei para você ver quantos você ficou. Aqui, vou fazer novamente 2 correntinhas, no mesmo lugar, vou fazer 3 pontos altos. 2.
3. Aqui eu venho aqui onde tem esse espaço do último ponto alto, faço 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar. Você mesmo vai vendo, aqui já tem 3 pontos altos, eu venho aqui no último, faça o ponto baixo, sempre de forma que fique bem esticadinho aqui o ponto. Ponto baixo, 2 correntinhas, no mesmo lugar eu faço 3 pontos altos. 3 pontos altos. Aqui eu já venho... Pegou minha linha aqui de trás. Aqui eu já venho nesse primeiro ponto alto aqui. 2 correntinhas. 3 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui a gente vai apenas contornar ele fazendo esses pontos. Mas essas próprias carreiras aqui já vão dando a base pra gente de onde fazer, de forma que o ponto alto fique esticadinho. Aqui eu já venho nesse espacinho, 2 correntinhas, 2, 3 pontos altos, venho aqui no último ponto alto, faço aqui um ponto baixo, e aqui eu já vou caminhar aqui para esse último, aqui com mais um ponto baixo, e já vou dar início pra gente já virar para esse lado aqui. Fiz o último aqui, fiz um ponto baixo, faço mais um ponto baixo para já ficar aqui bem na beiradinha. E aí, da mesma forma, eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui nesse mesmo espacinho onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. Já vou arrematando essa pontinha aqui também. Venho aqui no próximo. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. No próximo que eu digo, é porque como nós começamos ela aqui por esse lado, vai ter sempre aquelas 3 correntinhas que nós puxamos. Nós estamos aqui nessa parte de baixo. Então, nós pulamos 3 correntinhas. Então, sempre vai dar o espaço certinho. Eu vou fazer um, aí já faço o ponto baixo dentro do outro espacinho de 3 correntinhas. Aí eu faço 2 correntinhas. No mesmo lugar, eu faço os 3 pontos altos. 2. Os 3 pontos altos aqui junto, né? Já venho aqui no próximo espacinho, onde eu pulei aquelas 3 correntinhas, faço o ponto baixo. Da mesma forma, faço 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar. Venho aqui no próximo, que são as 3 correntinhas, faço o ponto baixo. Tá vendo só? Que acabamento mais bonitinho que dá esse ponto, fica perfeito. Faço 2 correntinhas, no mesmo lugarzinho eu faço 3 pontos altos. Venho aqui no próximo espacinho das correntinhas, ponto baixo, e assim eu vou fazer até chegar aqui no final. Vou chegar aqui no final e volto com vocês pra gente fazer essa viradinha aqui também, que vai ser da mesma forma, 2 pontos baixos e você já começa novamente. Aqui está, fiz os últimos 3 pontos altos aqui no último espaço de correntinhas. Eu venho aqui nas 3 correntinhas que já é subindo aqui, faço um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, que é onde eu vou começar agora 2 correntinhas, faço 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Vocês viram, né? Fizemos o último aqui, aí eu vim na correntinha que já é subindo, fiz 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer daquela mesma forma. Aqui tem 3 pontos altos, eu vou pegar aqui no último, vou fazer o ponto baixo. Da mesma forma que nós trabalhamos lá do outro lado, ele já vai dando os espaços aqui pra nós, tá vendo? Pra gente trabalhar. Então, eu faço 2 correntinhas,
No mesmo lugar, eu faço 3 pontos altos novamente. Vou olhar aqui, o último aqui onde eu fiz foi aqui, né, o último ponto alto desse grupo aqui. Faço 2 correntinhas, mas isso aqui não tem um lugar muito certo de você pegar, não. É de acordo com o espaço que esse último ponto alto que você fizer vai ficar esticadinho, tá vendo? O meu geralmente dá aqui nessa emendinha mesmo. Aí, quando tem esse espacinho, eu já pego aqui no espacinho. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pego aqui onde eu finalizei o último ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar ali em cima e já volto com vocês. Da mesma forma que nós fizemos ali do outro lado. Aqui, cheguei aqui ao final. O meu deu certinho. De cada lado, eu fiquei com 7 pontinhas dessa. Aqui, esse é o primeiro daquela última carreira que eu fiz. Então, nele eu já não vou fazer. Eu faço só até aqui, faço o ponto baixo, finalizei. Porque aqui desse lado eu comecei ele aqui, então eu finalizo aqui também. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui nessas 3 correntinhas, né? Que são aquelas primeiras que equivalem a um ponto alto. Caminhei com ponto baixíssimo, aqui eu vou fazer um ponto baixo, bem nesse primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, venho aqui no próximo intervalinho, aqui entre o primeiro ponto alto, faço outro ponto baixo, faço 3 correntinhas, venho aqui no próximo, faço outro ponto baixo. Nós estamos trabalhando naqueles 6 topinhos que nós ficamos aqui bem no início, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesses 6 que nós estamos trabalhando agora, que são esses aqui de cima. Faço 3 correntinhas, venho aqui no intervalinho, faço outro ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 topinhos aqui. E 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Cheguei aqui, eu vou fazer 70 correntinhas, que é pra já dar início a essas cordinhas aqui do pescocinho. Vou fazer 70 correntinhas. Correntinhas simples por enquanto. 70 correntinhas e volto com vocês. Fiz as 70 correntinhas, eu vou cortar essa linha aqui. Eu não gosto de muito arremate, mas tem lugar que não tem como, né? Pessoal, a gente não está cortando a linha, né? E vou pegar aqui desse outro lado, aqui onde nós começamos, aqui nesse ponto baixo. Opa, aqui já são as... Aqui nesse ponto baixo, aqui do início, eu vou pegar aqui e vou fazer 70 correntinhas para esse lado aqui também. Vou fazer o nozinho aqui na minha linha e vou fazer 70 correntinhas. Vou dar início, fazer uma laçadinha aqui pegando as 2 linhas para já dar uma arrematadinha nessa pontinha. Quando a gente voltar ao trabalho, eu já arremato essa pontinha que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa forma, eu vou fazer 70 e volto com vocês. Aqui, eu cheguei no final, fiz as 70 correntinhas. Meninas, lembrando que agora a gente vai trabalhar aqui nessas correntinhas, vamos trabalhar aqui em cima. E lembrando que a hora que você chegar aqui no final das correntinhas, você olha se o trabalho realmente vai ficar do lado direito. Porque enquanto nós estávamos aqui nessa parte, ele não tinha exatamente um lado direito. Porém, aqui ele já tem. O direito é esse onde o bico ficou do lado direito.
Tem muitas crocheteiras, até profissionais que fazem trabalhos maravilhosos e às vezes vão postar uma foto, alguma coisa, acaba postando com o trabalho do lado avesso. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção nesses detalhes, porque o direito do trabalho é muito mais bonito que o avesso. Você olha esse acabamento desse lado. Então, a gente tem que ter esse cuidado nessa hora aqui, pra gente fazer esse acabamento aqui com o lado direito, certinho. Na hora de colar a florzinha, a gente tem que prestar atenção para que fique realmente do lado direito, porque dá uma outra visão pra peça. É muito mais bonitinho quando a gente faz certinho mesmo do lado direito. Então, chegando aqui, você observa direitinho, está certinho o lado. E aqui, pra gente dar continuidade, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vou dar laçada na agulha, na terceira correntinha que eu vou voltar e vou fazer um meio ponto alto. O meio ponto alto é esse que eu retiro as 3 laçadinhas, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu retiro as 3 de uma vez. Eu tenho vídeo no canal de todos esses pontos que nós estamos usando ultimamente, que é meio ponto alto duplo, ponto baixíssimo. Tudo eu tenho vídeo no canal com esses pontos, caso você tenha alguma dificuldade em fazer esses pontos. Esse aqui é o meio ponto alto, porque eu começo um ponto alto e termino ele de uma vez. Então, é um meio ponto alto. E é dessa forma que nós vamos trabalhar até o final aqui da correntinha. Quando tiver faltando uma correntinha aqui para terminar, eu volto com vocês que a gente tem essa viradinha aqui para ela ficar bem quadradinha assim. Tem uma forma aqui de fazer, eu volto para passar para vocês. Aqui eu cheguei aqui onde vai fazer a viradinha, tá faltando uma correntinha para eu já fazer em cima do primeiro ponto baixo aqui. Tá faltando uma correntinha para depois eu já fazer nesse ponto baixo, então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer uma diminuição para que ele dê uma viradinha. Eu vou laçar a agulha, venho aqui nessa última correntinha, faço isso aqui, deixo na agulha as 3, laço novamente, venho aqui nesse ponto, eu retiro 3 de uma vez, ficaram 3, eu retiro as últimas 3 de uma vez. Agora, eu já faço meio ponto alto novamente aqui nesse espaço, retirando as 3 de uma vez, mais um meio ponto alto. Como eu tenho 3 correntinhas, eu vou fazer 3 meio ponto alto dentro de cada espacinho desse. Aí, você vê que fez a viradinha já quadradinha aqui no cantinho. Eu volto para explicar lá do outro lado também para você, para não ficar nenhuma dúvida. E dessa forma, vou fazer meio ponto alto em cada um da carreira de base. Aqui nesse ponto baixo eu faço um meio ponto alto e dentro do espacinho, como são 3 correntinhas, eu vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. No ponto baixo eu faço um meio ponto alto também. Dessa forma eu vou fazer até chegar ali no final e eu já volto para mostrar novamente a viradinha aqui para vocês. Fiz aqui os 3 meio pontos altos no último espacinho, eu dou laçada na agulha, eu venho aqui nesse último ponto baixo, não retiro nenhuma, laço a agulha, venho aqui na primeira correntinha já subindo, eu retiro 3 e retiro os outros 3. Pronto, já deu a viradinha, agora eu sigo fazendo meio ponto alto normalmente, em cada correntinha eu faço um meio ponto alto até chegar lá no final. Fiz da mesma forma, fiz 3 pontos baixos, aí fiz uma diminuição em cima desse, 3 meio ponto baixo, meio ponto alto, fiz uma diminuição em cima desse ponto e da primeira correntinha, da mesma forma que nós fizemos de cá. E agora, posso seguir fazendo meio ponto alto em todas as correntinhas. Aqui, cheguei ao final, vou fazer o último aqui na correntinha, o último ponto, meio ponto alto, né? Vou fazer uma correntinha, posso cortar. E aqui, para arrematar, é bem simples, eu vou apenas fazer uns 3 nozinhos nessas 2 pontinhas e posso esconder um pouquinho elas aqui atrás. Bem simplesinho para arrematar. Terminei assim a outra
cordinha aqui de amarrar no pescocinho. Vocês podem ver que ela já está no mesmo tamanho da vermelha, com a diferença que falta esse barradinho aqui para ficar com o mesmo modelinho aqui de cima. É opcional, você faz ou não. Se você não quiser fazer, você já pode puxar aqui as cordinhas de amarrar nas costinhas. Mas nós vamos fazer essa última carreirinha aqui com esse acabamento. Para fazer, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer 70 correntinhas. Vou fazer 70 correntinhas e volto aqui com vocês. Vou pegar o trabalho pelo avesso, pra gente estar trabalhando agora, depois de ter feito as 70 correntinhas. Como é um trabalho de vai e volta, eu vou fazer ele pelo avesso, porque quando eu voltar, completando, fazendo essa parte aqui, ele vai ficar no direito da peça. Então, eu vou pegar a nossa pecinha pelo avesso, e eu venho aqui, nesse ponto alto aqui, onde nós finalizamos, aqui a parte de baixo, e faço um ponto baixo. Aqui, lembrando que esse é o primeiro ponto, o primeiro pico aqui dessa parte de baixo, né? E agora eu vou fazer 3 correntinhas, como nós trabalhamos lá em cima, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, faço um ponto baixo, aqui pra vocês verem direitinho onde a gente pegou. Essa é aquela carreirinha que a gente passou fazendo acabamento, eu peguei aqui pelo avesso da peça e vou finalizar aqui desse lado, da mesma forma. E trabalhando como a gente trabalhou lá em cima, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até chegar lá no final. Quero lembrar vocês a não se esquecerem de se inscreverem no canal, aproveita aí, já vai lá, se inscreva, porque eu vou estar postando a calcinha que faz conjunto com esse top. Ela é um tapa-fraldas, coisa mais linda e delicada também. Fica muito lindo o conjuntinho, então se inscreva para que assim que eu postar, vocês já vejam. Aqui fiz as 3 correntinhas, as últimas, eu venho aqui no último ponto alto, faço um ponto baixo. Finalizei assim essa parte, e agora nós vamos fazer novamente as 70 correntinhas, como nós fizemos lá do outro lado. Vou fazer as 70 correntinhas e volto com vocês. Terminei aqui as 70 correntinhas, aí para que o trabalho não fique torcido quando chegar aqui, você vai trabalhar agora com as correntinhas do avesso. Esse é o direito da correntinha, né? Esse é o direito, e nós vamos trabalhar com ela no avesso, para que aqui chegue certinho, sem fazer nenhuma viradinha. Eu vou fazer aqui no início... Vou pegar aqui no início, vou fazer aqui na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. No próximo também um ponto baixo. Na próxima um ponto baixo. Vou fazer 3 pontos baixos. E nos outros, em todos, eu vou fazer pontos baixíssimos. Que é só inserir a agulha, já puxar a linha e passar junto já. Tem o vídeo aí também no canal que ensina a fazer o ponto baixíssimo. Mas ele é até rápido de fazer, ó. Você só vai mesmo percorrendo a correntinha. Você insere a agulha, puxa a linha e já puxa aqui dentro da argolinha. Vai ser até ali no final, até chegar aqui com pontos baixíssimos. Vou fazer e volto. Cheguei aqui no final com os pontos baixíssimos. Você veja só como fica delicado, é um acabamento muito bonitinho na peça. E evita de ficar muito grossa. Essa aqui, por exemplo, já é um pouco grossa, né? Para fazer um nó, talvez já fique com um nó muito grande nas costinhas do bebê, que fica muito deitadinho ainda, né? Então, assim, fica mais delicado, não fica sem o acabamento, não fica só aquela correntinha, né? E quando a gente faz ela no avesso, como nós fizemos, olha só o tanto que fica lindo.
Fica como se fossem duas correntinhas, uma em cima da outra. Fica muito bonito esse acabamento. E agora, aqui nessa parte, nós vamos fazer como fizemos lá em cima. Ela vai ser em meio ponto alto. Aqui no primeiro ponto baixo, eu já faço um meio ponto alto. Onde tem as 3 correntinhas, eu vou fazer 3 meio ponto alto. 2, 3. Em cima do ponto baixo, eu faço 1, 2, 3. Da mesma forma que nós fizemos lá em cima, vamos fazer aqui até chegar lá no final. Vou fazer e volto com vocês. Fiz até aqui o final, com o meio ponto alto. Agora, eu passo novamente para as correntinhas, no avesso da correntinha também, fazendo os pontos baixíssimos. E quando chegar lá no final, faltando 3 para terminar, eu volto com vocês, que é onde nós vamos fazer 3 pontos baixos. Olha só como vai ficando bonitinho o acabamento, muito bonitinho, muito bem feitinho, né? Aqui cheguei ao final, estão restando apenas 3 correntinhas. Eu vou fazer ponto baixo nessas 3. Um ponto baixo. Vou ver se estava faltando 4 ainda. Então, nessa aqui eu ainda faço um ponto baixíssimo. Agora sim, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui da mesma forma, faço uma correntinha, posso cortar, porque nós finalizamos. E vou também fazer 3 nozinhos, esconder um pouco essa pontinha. E olhem só, ficou pronta a nossa pecinha. Eu acho muito linda, olha como ficou linda. A florzinha, vou colar aqui ainda a florzinha. Como eu disse a vocês, eu aceito sugestões lá nos comentários, se você acha que eu coloco aqui, ou mais de ladinho, aqui a florzinha, o que vocês acham que vai ficar mais bonitinho. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. E fiquem atentos, porque eu vou estar postando o vídeo da calcinha. Como eu disse a vocês, que vai fazer par com esse top. Ela ficou medindo 22 centímetros, depois de acabadinha, com essa última carreira que nós fizemos de acabamento, ela ficou medindo 22 centímetros. Espero que tenham gostado, um abraço a todos, até o próximo vídeo.